Jonas, capítulo 1, do 1 em diante. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu dentro dele para ir contra eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se até ele e disse: Que tem do minhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lançamos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disse-lhe: Por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disse-lhe: Que te faremos nós para o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remaram para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar ia embravecendo cada vez mais contra ele. Então clamaram ao Senhor e disse: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhamos sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, então a maioria das pessoas que estão aqui acredito que já ouviu, se não leram, acredito que já ouviu falar da fuga de Jonas. E eu estava meditando nesse texto, e eu já meditei nesse texto outras vezes, mas dessa vez o Senhor falou comigo diferente. E eu queria compartilhar aqui com os irmãos algumas coisas interessantes para que possamos colocar no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então, aqui veio a palavra a Jonas, né? Para ele ir a Nínive, pregar naquela cidade. Só que Jonas, como o texto diz, que ele fez o quê? Ele fugiu da presença do Senhor. Ele fugiu da presença do Senhor. E aí eu coloquei um tema, né? A vontade de Deus ou a vontade dos homens? Deus, ele tem uma vontade sobre nós. Mas nós temos o livre-arbítrio. E nós também temos uma vontade. E a vontade do Senhor era que Jonas fosse até Nínive e pregasse, porque o pecado daquela cidade já tinha chegado diante do trono do Senhor. Então, aquela cidade estava rebelde, mas o Senhor tinha se compadecido dela e tinha enviado
o seu servo para que pregasse naquela cidade. Porém, Jonas, trazendo para o dia de hoje, eu comecei a refletir, E muitas vezes somos igual a Jonas. Muitas vezes o Senhor nos envia a um lugar pela vontade dEle, pelo seu propósito, e muitas vezes fugimos do propósito de Deus. Deus manda a gente vir para a igreja, Ele quer que cultuamos, Ele quer que estejamos na casa dEle, e muitas vezes a gente se desvia e vai para outro lugar. Muitas vezes a gente está igual Jonas. Mas interessante, irmãos, que quando desobedecemos a Deus, as consequências vêm. E as consequências veio para Jonas. Ele não precisava passar tudo o que ele passou, mas as consequências veio para ele. Irmãos, muitas vezes tem crente, pessoas convertidas, evangélico, que muitas vezes crente, que está na igreja, mas muitas vezes, se você colar nele, se você andar com ele, na sua vida traz consequências. Porque é crente que vem, mas não tem compromisso com Deus. É crente que vem, mas ele não obedece o chamado do Senhor. Ele muitas vezes apenas vem, mas ele não cumpre os propósitos de Deus, fazendo assim a vontade dos homens, fazendo assim a sua própria vontade. Jonas, ele era o quê? Ele era um homem de Deus, Ele ouviu a voz do Senhor. Ele chegou e falou, o Senhor falou assim, vai até a cidade e clama e fala contra ela, porque a minha indignação já chegou no limite. Mas Jonas correu. Porque eu digo que tem cristão que traz muitas consequências com aqueles que o andam. Sabe por quê? Os marinheiros, eles estavam no alto mar, então eles entendiam do que estava ali, Mas interessante que o texto diz assim, que eles começaram a fazer o quê? Jogar as suas coisas, os seus bens que estavam ali no mar. Agora imagine só, quanto essas pessoas perderam por causa de uma obediência de um homem. Quanto eles perderam? Eles tinham culpa de Jonas estar desobedecendo a Deus? Ele não tinha culpa, irmão. Mas Jonas estava lá. Mas aqueles marinheiros perderam muito, jogando seus bens tudo ali no alto mar, por causa da desobediência de um homem. Muitas vezes, temos que olhar com quem andamos. Temos que ver o que falamos com as pessoas. Não é só porque é cristão. O cristão, ele tem que dar um bom testemunho. A Bíblia fala que a árvore, você conhece pelos frutos. Então, você vir para a igreja, eu vim para a igreja, eu não estou dizendo que eu sou o santarrão. Muitas vezes a gente vem para a igreja, mas anda desobedecendo a Deus diariamente. Muitas vezes a gente está batendo um ponto aqui, mas quando o Senhor fala assim, vai lá em tal lugar, você nem sequer obedece. Fazendo-se assim como Jonas. Então, esse texto falou muito comigo, porque nós temos uma vontade, mas o Senhor também tem uma vontade. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, ficamos apenas com a nossa vontade. Nossos pensamentos são maus. As nossas vontades são más. E a vontade do Senhor, ela é perfeita. Tudo que o Senhor nos propõe a fazer é o melhor. Mas muitas vezes deixamos o Senhor para estar em casa assistindo Netflix, para estar saindo com os amigos, para estar fazendo todo tipo de coisas diárias. Possa ser que não seja nem pecado, irmãos, mas a nossa prioridade não está sendo a vontade e os propósitos do Senhor. Era simples.
Se Jonas ouvisse o Senhor e ele obedecesse a Deus, talvez depois ele iria para outra cidade, se ele quisesse. Mas não, ele escolheu desobedecê-lo. E muitas vezes somos igual Jonas. Ouvimos o Senhor e não o obedecemos. Que possamos ver essa palavra e mudar o nosso conceito, mudar aqui a nossa mente. A qual voz estamos obedecendo? A nossa ou ao do Senhor? Outra coisa interessante que eu extraí desse texto é que essa me marcou muito. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou muito no meu coração. As pessoas pensam que você fugindo da presença do Senhor, o Senhor não está vendo. Jonas, ele foi chamado e ele fugiu, mas achando que os olhos do Senhor, o Senhor não estava lá na outra cidade que ele estava. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sião a minha cama, e eis que tu ali estás também. O 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, 10. Até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Engana-se nós, achando que desobedecendo ao Senhor, fugindo da sua presença, fazendo os nossos desejos, cometendo os nossos pecados, achando que o nosso cônjuge não está vendo, o pastor não está vendo, o meu amigo não está vendo. Engana-se, os olhos do Senhor, Ele está atento, e diante do Senhor tudo está patente aos seus olhos. Então, Jonas, ele fugiu da presença do Senhor, achando que, eu vou fugir como se Deus fosse nós, fosse qualquer um outro. Da presença de Deus, ninguém foge, irmãos. Dos olhos do Senhor, ninguém foge. Muitas vezes, a gente tem mazelas dentro de nós, que só nós mesmos sabemos. E muitas vezes somos hipócritas, achando que não, mas temos sim. Faz uma autoanálise você mesmo aí, porque eu estou fazendo na minha vida. Então, quando decidimos fugir da presença do Senhor, desobedecendo, fique certo, os olhos do Senhor estão atentos, e Ele está vendo o que você está fazendo lá no seu íntimo, na sua casa, no seu quarto, na empresa onde você trabalha, onde você estuda. O Senhor está vendo. Talvez o pastor, a liderança, ninguém está vendo. Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas muitas vezes esquecemos disso. Muitas vezes o nosso temor, não tememos mais ao Senhor, que pecamos contra Deus e achando que as coisas está tudo certo. Falar igual o pastor Rodrigo, né? O pastor Rodrigo falou assim que um raio não caiu na cabeça. Mas a sua vida espiritual, como está? Se o Senhor voltar hoje, você vai para o céu? Ah, mas o Senhor há 2000 anos está dizendo que vai voltar e não voltou. E se você morrer hoje? Mas muitas vezes esquecemos porque desobedecemos a Deus. Quando desobedecemos a Deus, o pecado não é algo terrível mais para nós, é algo normal. E Jonas, aqui, ele escolheu obedecer a sua vontade e não a vontade do Senhor, trazendo consequência para ele e as pessoas que estavam ao redor dele. Então, é o segundo ponto que eu queria tratar. O terceiro ponto, quando Noé estava fazendo a arca, ele ficou há quase 120 anos construindo a arca. E o interessante que depois Noé não foi atrás dos animais, um casal para levar até a arca, não. A palavra de Deus diz que o Senhor enviou os animais até a arca. E no texto de Jonas aqui, algo me chamou a atenção. Quando Jonas pegou o navio,
que ele queria fugir da presença do Senhor, o que foi que o Senhor fez? Veio um grande vento e o mar ficou furioso. Outra coisa interessante, que Jonas disse assim, ó, se você me atirar no mar, o mar vai se aquietar. E assim aconteceu. Quando os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, o mar se acalmou. Irmãos, o único ser que não obedece a Deus somos nós. Os animais obedecem a Deus. A natureza obedece a Deus. O vento obedece a Deus. O mar obedece a Deus. O peixe, o grande peixe, obedece a Deus. Que se você vê em Jonas capítulo 2, é a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Se você ler lá no capítulo 2, versículo 1, diz que Jonas clamou ao Senhor dentro do ventre do peixe, e o Senhor ordenou o grande peixe colocasse Jonas lá na praia. O único ser que não obedece a Deus somos nós. Quando Noé estava construindo a arca, Deus ordenou os animais que fossem até ele. Muitas vezes, somos assim. Deus fala, 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 e a gente quer pagar para ver. A gente quer pagar para ver. Saiba, irmãos, as consequências de desobedecer a Deus, ela vai vir. Ela vai vir. Ela vai vir. O Senhor ordenou ao grande peixe, e ó, é interessante, né? A vontade de Deus e a vontade do homem. Não é porque Deus tem uma vontade que ele pega nós da nossa casa e coloca dentro da igreja, não. Muitas pessoas falam assim, Deus ordenou que... Deus é soberano, eu sei disso. Deus ordenou que Jonas fosse, e mesmo que Jonas fugiu, ele foi. Não. Vai no capítulo 2, para você ver. Jonas orou a Deus, e Deus se compadeceu dele. Se Jonas não orasse a Deus, talvez Deus levantaria outro. Muitas vezes a gente acha que eu venho aqui, eu gosto de estar ali, estar ouvindo. Muitas vezes eu acho que eu estando aqui, eu sou melhor que vocês. Não sou, irmãos. Se eu não vim aqui, o pastor pegou eu pelo pé hoje. Mas se eu não visse aqui, Deus levantaria outro. A sua palavra não para. O seu evangelho vai ser pregado a todos. Você cumprindo ou não. Mas muitas vezes escolhemos o quê? Não obedecê-lo. O Senhor manda evangelizar, a gente... estou cansado, estou isso. O Senhor manda orar, não quero. Manda ensinar, não quero. Nada você quer. Mas quando você chegar diante do Senhor, o que você vai dar para Ele? O que você vai apresentar ao Senhor? Jonas, a história de Jonas aqui é muito séria, irmãos. Ele era um homem de Deus, ele ouviu a Deus e escolheu desobedecê-lo. A gente fala muito de Davi, né? Davi pecou, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Jonas, se a gente ler a história, depois que ele prega pelaquela cidade, a cidade inteira se converte. Inteira. E ele fica emburrado. Por quê? Ele fica emburrado. Ele queria que Deus destruísse aquela cidade. Mas Jonas ainda ele se arrependeu. Ele estava lá dentro do ventre do peixe, das entranhas do peixe. E ele clamou ao Senhor. Então hoje é momento de clamar ao Senhor. Hoje é momento de se arrepender da desobediência que cometemos com o Senhor. É hoje, não é amanhã. É hoje. Que possamos colocar diante do Senhor, e ser verdadeiro, irmãos, porque o Senhor está te vendo. Ele está vendo os teus pensamentos. Ele está vendo o que você fez durante o dia hoje. Ele sabe se você cometeu pecado deliberadamente ou foi acidental, mas é pecado. Ele sabe. Ele está vendo. Os olhos do Senhor estão atentos a tudo.
Então hoje, essa noite, não deixe para amanhã, irmãos, porque talvez seja tarde. Jonas pagou um alto preço por desobedecer a Deus. Muitas vezes a gente pensa assim, ele foi na barriga do peixe. Irmão, pensa bem. Pensa bem, eu que não sou muito bom para água. Chegar num alto mar e falar assim, me joga nesse mar. Primeiro, você tem que ter coragem. Porque mesmo que você saiba nadar, você tem que ter coragem para falar, me joga aqui, porque eu sei que a partir daí o mar vai se aquietar. Você acha que foi fácil para Jonas? Você acha que foi simples? Ele desobedeceu, foi lá, já entrei no navio, me jogou no mar e fiquei lá cegado? Não foi. As consequências de Jonas foi terrível. Você acha que ficar dentro de um ventre do peixe por 3 dias, por 3 noites é fácil? Não é fácil, irmãos. Não é tão simples assim. As consequências da desobediência a Deus, ela traz consequência. E talvez pessoas não aguentem as consequências. A consequência de Jonas foi ficar lá no ventre do peixe lá. Por 3 dias, por 3 noites. Qual será a nossa consequência por desobedecer a Deus? Saiba que as consequências vêm. Deus perdoa, mas as consequências talvez você não aguente pagar. Que possamos ter a consciência, que possamos saber que Deus, Ele é um Deus que Ele não fica devendo nada para ninguém. Então, de Deus não se zomba. Deus, Ele não vai contra a sua palavra. Se Ele falou, vai cumprir. Nós que somos muito inocentes, achar que as coisas, que no final vai dar tudo certo, não vai dar. Não vai dar. Não deu para Jonas aqui, que as consequências de Jonas veio imediata. Mas muitas vezes desobedecemos a Deus e as consequências não vêm assim, Talvez as consequências venham, depois. Mas saiba que as consequências vêm. Para finalizar, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de você colocar as suas mazelas. Hoje é dia de colocar a sua vida diante do Senhor. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de falar assim, Senhor, até aqui eu tenho te desobedecido. Até aqui, Senhor, eu não tenho andado e não tenho feito os teus propósitos. Até aqui, Senhor, muitas vezes Deus te levanta, irmão, só para dar um estudo para alguém. Talvez Deus te levanta só para você falar do amor dele, só para falar de um testemunho que o Rafa deu aqui. Mas muitas vezes a gente é medroso. Muitas vezes a gente se amedronta. Essa noite, o Senhor está falando conosco. Ainda há tempo. Aquela cidade, o Senhor ia destruir por causa dos seus pecados. E não pense que não tenha pecado aqui hoje. Tem, porque nós somos pecadores, irmãos. Somos pecadores. E o Senhor não traz palavras à toa, não. Estou falando primeiro, quando Ele traz uma palavra, Ele trata com uma pessoa que está ministrando. Então, Ele já tratou comigo. Ele já tratou comigo. Mas tenha certeza que Ele vai tratar hoje com a igreja, com o seu povo. Porque assim como Ele enviou Jonas, Ele trouxe essa palavra hoje à noite. E essa palavra de hoje à noite é: ainda há tempo de se arrepender dos seus maus caminhos. Ainda é tempo de você fazer a vontade de Deus, se colocar nos propósitos de Deus. Que talvez para nós seja coisa simples, que talvez seja apenas evangelizar, que talvez seja apenas orar por alguém. Coisas normais, que o Senhor usa as pessoas para que o seu povo se volte para Ele.